O e-book O Metanoia explora a transformação profunda que pode alterar nossa percepção do mundo e de nós mesmos. A metanoia, um conceito que remete a uma mudança de mentalidade, é fundamental para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida mais significativa. Neste livro, os leitores serão guiados desde a definição etimológica do termo até sua aplicação prática no cotidiano. Os principais tópicos abordados incluem a importância da metanoia em nossas vidas diárias, destacando como essa mudança pode nos levar a um autoconhecimento profundo. Além disso, o e-book identifica as barreiras que frequentemente nos impedem de vivenciar essa transformação e oferece estratégias para superá-las. Relatos inspiradores de pessoas que passaram por experiências de metanoia servirão como exemplos motivacionais, mostrando que é possível reescrever nossas histórias. A obra também apresenta exercícios práticos e reflexões que ajudam os leitores a cultivar uma mentalidade transformadora em suas rotinas. Por fim, o livro encerra com dicas valiosas sobre como manter essa transformação ao longo do tempo, sugerindo hábitos que garantam a continuidade do processo de metanoia e evitem o retorno aos velhos padrões. Com uma linguagem atrativa e persuasiva, Metanoia não apenas informa, mas inspira os leitores a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e mudança profunda. O que é metanoia? 1.1 Definição do termo A metanoia é um conceito que transcende a simples ideia de mudança, trata-se de uma transformação profunda e abrangente na maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos. A origem etimológica da palavra, que vem do grego metanoia, significa literalmente mudança de mente. Essa definição inicial já nos dá uma pista sobre a profundidade desse processo, e não se trata apenas de alterar opiniões ou crenças superficiais, mas sim de reconfigurar toda a estrutura mental e emocional que molda nossas experiências. Essa transformação pode ser desencadeada por diversas situações, como crises pessoais, experiências espirituais ou mesmo momentos de reflexão intensa. O impacto da metanoia é significativo, pois ela pode levar a uma nova compreensão das relações interpessoais, dos valores e até mesmo do propósito da vida. Ao experimentar essa mudança, muitas pessoas relatam um aumento na empatia, na compaixão e na capacidade de lidar com desafios cotidianos. Além disso, a metanoia não é um evento isolado, é um processo contínuo que exige autoconhecimento e disposição para enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Esse aspecto dinâmico torna a metanoia uma jornada pessoal única para cada indivíduo. Por exemplo, alguém que passou por uma experiência traumática pode encontrar na metanoia uma forma de ressignificar sua dor e transformá-la em força motriz para mudanças positivas em sua vida. É importante destacar também que a metanoia não ocorre sem resistência. Muitas vezes, as barreiras internas, como medos, inseguranças e hábitos enraizados, podem dificultar essa transformação. Reconhecer essas barreiras é fundamental para superá-las e avançar em direção ao crescimento pessoal desejado. Portanto, entender o conceito de metanoia vai além da definição e envolve um compromisso ativo com o próprio desenvolvimento e bem-estar. 1.2 Origem etimológica. A origem etimológica da palavra metanoia é fundamental para compreendermos a profundidade e a complexidade do conceito que ela representa. Derivada do grego antigo, a palavra é composta por dois elementos, meta, que significa o além ou a mudança, e onoia, que se refere à mente ou ao entendimento. Assim, metanoia pode ser traduzida literalmente como uma mudança de mente ou uma transformação na maneira de pensar. Essa etimologia revela não apenas um simples ato de mudar opiniões, mas sim um processo profundo de reconfiguração mental e emocional. A ideia de ometa sugere um movimento em direção a algo superior ou mais elevado, indicando que essa mudança não é superficial, mas sim uma evolução do estado mental. O termo foi utilizado em contextos filosóficos e teológicos ao longo da história, especialmente no cristianismo, onde passou a simbolizar o arrependimento e a conversão espiritual. Na filosofia grega, o conceito de mudança era frequentemente associado à busca pelo conhecimento verdadeiro e à sabedoria. Filósofos como Platão discutiam a importância da transformação interna como um caminho para alcançar a verdade. Portanto, metanoia também carrega consigo essa conotação de crescimento intelectual e espiritual, sugerindo que o verdadeiro entendimento vai além das aparências superficiais. Além disso, o uso contemporâneo do termo se expandiu para incluir contextos psicológicos e terapêuticos. Em psicologia, metanoia é frequentemente associada ao processo de autoconhecimento e à capacidade de ressignificar experiências passadas dolorosas em aprendizados valiosos.
Essa perspectiva amplia ainda mais o significado original da palavra, mostrando que a transformação mental pode ser tanto uma resposta às adversidades quanto uma busca ativa por desenvolvimento pessoal. Portanto, compreender a origem etimológica da metanoia nos permite apreciar sua riqueza semântica e seu impacto nas diversas áreas do conhecimento humano. Essa jornada pela mudança interna não é apenas desejável, é essencial para aqueles que buscam viver com propósito e autenticidade. 1.3 Diferença entre metanoia e mudança superficial. A distinção entre metanoia e mudança superficial é crucial para entender a profundidade do conceito de transformação pessoal. Enquanto a metanoia implica uma reconfiguração interna da mente e do coração, a mudança superficial se refere a alterações que ocorrem apenas na superfície, sem um impacto real ou duradouro no ser interior. A mudança superficial pode ser vista em comportamentos que são alterados temporariamente, como adotar novas tendências ou modificar hábitos por pressão social. Por exemplo, alguém pode decidir mudar seu estilo de vestir ou sua dieta devido à influência de amigos ou das redes sociais, mas essa alteração não necessariamente reflete uma transformação genuína em seus valores ou crenças. Essa abordagem muitas vezes resulta em frustração e insatisfação, pois as mudanças não estão enraizadas em um desejo autêntico de crescimento. Por outro lado, a metanoia envolve um processo profundo de reflexão e autoconhecimento. É uma jornada que exige coragem para confrontar verdades internas e questionar crenças arraigadas. Quando alguém experimenta a metanoia, há uma verdadeira disposição para mudar não apenas ações externas, mas também pensamentos e emoções subjacentes. Um exemplo disso seria uma pessoa que passa por uma crise existencial e decide reavaliar suas prioridades na vida. Essa pessoa pode então buscar novos caminhos profissionais ou espirituais que estejam mais alinhados com seu verdadeiro eu. Além disso, enquanto a mudança superficial tende a ser efêmera e frequentemente revertida quando as circunstâncias mudam, a metanoia gera um impacto duradouro na vida do indivíduo. A transformação resultante é frequentemente acompanhada por um senso renovado de propósito e autenticidade. Assim, ao invés de simplesmente adaptar-se às expectativas externas, o indivíduo que vivencia a metanoia busca alinhar suas ações com seus valores internos mais profundos. Em resumo, compreender essa diferença é essencial para aqueles que buscam não apenas mudar suas vidas externamente, mas também experimentar uma verdadeira evolução interna que os leve a viver com maior significado e autenticidade. 2. A importância da metanoia na vida diária. 2.1 Impacto na percepção de si mesmo. A metanoia, entendida como uma transformação profunda da mente e do coração, exerce um impacto significativo na forma como percebemos a nós mesmos. Essa mudança não se limita apenas a uma nova visão sobre o mundo exterior, mas também provoca uma reavaliação interna que pode ser libertadora e transformadora. Ao nos engajarmos nesse processo de metanoia, começamos a questionar crenças limitantes que moldaram nossa identidade ao longo dos anos. Um dos principais efeitos dessa transformação é a capacidade de redefinir nossa autoimagem. Muitas vezes, somos influenciados por opiniões externas ou experiências passadas que nos levam a adotar uma visão negativa de nós mesmos. A metanoia nos convida a olhar para dentro e reconhecer nosso valor intrínseco, independentemente das circunstâncias externas. Esse reconhecimento pode resultar em um aumento da autoestima e da autoconfiança, permitindo-nos agir com mais autenticidade em nossas vidas diárias. Além disso, essa nova percepção de si mesmo pode abrir portas para novas oportunidades. Quando mudamos nossa mentalidade e começamos a acreditar em nosso potencial, somos mais propensos a buscar desafios que antes pareciam inatingíveis. Por exemplo, alguém que sempre se viu como incapaz de falar em público pode descobrir habilidades ocultas após passar por um processo de metanoia, levando-o a se tornar um orador inspirador. A prática da metanoia também envolve o perdão, tanto aos outros quanto a nós mesmos. Ao liberarmos ressentimentos e culpas do passado, criamos espaço para um novo eu emergir. Essa liberação emocional é crucial para que possamos avançar sem as amarras do passado que muitas vezes distorcem nossa autoimagem. Por fim, o impacto da metanoia na percepção de si mesmo não é apenas individual, ele também influencia nossas relações interpessoais. À medida que nos tornamos mais conscientes de quem realmente somos e aceitamos nossas imperfeições, podemos nos conectar com os outros de maneira mais genuína e empática. Essa conexão autêntica enriquece nossas interações sociais e fortalece nossos laços afetivos.
2.2 Transformação nas relações interpessoais. A metanoia não apenas transforma a percepção que temos de nós mesmos, mas também provoca mudanças significativas nas nossas relações interpessoais. Quando passamos por esse processo de renovação interna, começamos a nos relacionar com os outros de maneira mais autêntica e empática. Essa transformação é crucial para o fortalecimento dos laços sociais e para a construção de conexões mais profundas. Um dos aspectos mais notáveis da metanoia nas relações interpessoais é a capacidade de ouvir verdadeiramente o outro. Ao nos tornarmos mais conscientes das nossas próprias emoções e motivações, desenvolvemos uma maior sensibilidade em relação às experiências alheias. Isso nos permite criar um espaço seguro onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar seus sentimentos e pensamentos, promovendo um diálogo aberto e honesto. Além disso, a metanoia nos ajuda a liberar preconceitos e julgamentos que muitas vezes distorcem nossas interações. Quando conseguimos olhar para os outros sem as lentes das nossas crenças limitantes, somos capazes de ver suas qualidades únicas e valorizar suas contribuições. Essa mudança de perspectiva não só enriquece nossas relações, mas também promove um ambiente colaborativo onde todos se sentem valorizados. A prática do perdão é outro elemento central na transformação das relações interpessoais através da metanoia. Ao perdoar tanto aos outros quanto a nós mesmos, quebramos ciclos de ressentimento que podem prejudicar nossos vínculos afetivos. O perdão cria espaço para novas experiências e fortalece os laços existentes, permitindo que as relações evoluam em direção à compreensão mútua e ao apoio recíproco. Por fim, essa transformação nas relações interpessoais também se reflete na nossa capacidade de estabelecer limites saudáveis. À medida que nos tornamos mais conscientes do nosso valor pessoal, aprendemos a dizer ou não quando necessário e a priorizar nosso bem-estar emocional. Isso não apenas protege nossa saúde mental, mas também ensina aos outros como queremos ser tratados, promovendo interações baseadas no respeito mútuo. 2.3 Crescimento pessoal e profissional. O crescimento pessoal e profissional é um dos pilares fundamentais da metanoia, pois envolve a transformação interna que se reflete em todas as áreas da vida. Quando uma pessoa passa por esse processo de renovação, ela não apenas redefine suas crenças e valores, mas também se torna mais apta a enfrentar desafios e a buscar novas oportunidades. Essa evolução contínua é essencial para o desenvolvimento de habilidades que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho atual. A metanoia promove uma maior autoconfiança, permitindo que os indivíduos reconheçam seu potencial e busquem objetivos mais ambiciosos. Por exemplo, alguém que antes se sentia inseguro em relação às suas capacidades pode, após uma reflexão profunda sobre suas experiências e conquistas, decidir investir em sua educação ou mudar de carreira. Essa coragem para sair da zona de conforto é um reflexo direto do crescimento pessoal impulsionado pela metanoia. Além disso, o crescimento profissional está intimamente ligado à capacidade de adaptação às mudanças. Em um mundo em constante evolução tecnológica e social, aqueles que praticam a metanoia tendem a ser mais flexíveis e abertos ao aprendizado contínuo. Eles estão dispostos a adquirir novas competências e a se reinventar conforme as demandas do mercado mudam. Isso não só aumenta sua empregabilidade como também os posiciona como líderes inovadores dentro das organizações. Desenvolvimento de habilidades interpessoais. A metanoia ajuda na construção de relacionamentos profissionais saudáveis, essenciais para o trabalho em equipe. Aumento da resiliência. Indivíduos transformados pela metanoia tendem a lidar melhor com fracassos e adversidades. Criatividade ampliada. A abertura mental promovida pela metanoia estimula soluções criativas para problemas complexos. Por fim, o crescimento pessoal e profissional não deve ser visto como um destino final, mas sim como uma jornada contínua. Cada passo dado nesse caminho traz consigo novas lições e oportunidades para evoluir ainda mais. Assim, ao abraçar a metanoia, os indivíduos não apenas transformam suas vidas pessoais, eles também contribuem significativamente para ambientes profissionais mais dinâmicos e colaborativos. 3 Barreiras à metanoia. 3.1 Medos e inseguranças. A metanoia, enquanto processo de transformação interna, frequentemente esbarra em medos e inseguranças que podem se tornar barreiras significativas. Esses sentimentos são naturais e universais, mas quando não reconhecidos ou enfrentados, podem impedir o progresso pessoal e a evolução necessária para uma mudança de mentalidade profunda. Os medos podem surgir de diversas fontes, experiências passadas, expectativas sociais ou até mesmo a pressão interna por perfeição.
Por exemplo, o medo do fracasso pode paralisar uma pessoa diante da possibilidade de tentar algo novo. Essa paralisia é um reflexo da insegurança sobre as próprias capacidades e do receio das consequências que uma falha pode trazer. Assim, muitos preferem permanecer na zona de conforto, evitando riscos que poderiam levar a um crescimento significativo. Além disso, a insegurança relacionada à aceitação social também desempenha um papel crucial nesse contexto. A necessidade de aprovação dos outros pode fazer com que indivíduos hesitem em expressar suas verdadeiras opiniões ou desejos. Essa conformidade muitas vezes resulta em uma vida vivida à sombra das expectativas alheias, dificultando a autodescoberta e a autenticidade necessárias para uma verdadeira metanoia. Medo do desconhecido e a incerteza sobre o futuro pode gerar ansiedade e resistência à mudança. Insegurança pessoal e dúvidas sobre habilidades e valor próprio podem minar a confiança necessária para iniciar transformações. Aprovação social, o desejo de ser aceito pode levar à conformidade em vez da busca pela autenticidade. Para superar esses obstáculos emocionais, é fundamental cultivar um ambiente interno seguro onde os medos possam ser confrontados diretamente. Práticas como a autorreflexão e o diálogo interno positivo são essenciais para desmantelar essas barreiras. Ao reconhecer os medos como parte do processo humano, podemos começar a transformá-los em catalisadores para o crescimento pessoal ao invés de âncoras que nos prendem ao passado. 3.2 Crenças limitantes. As crenças limitantes são convicções profundamente enraizadas que moldam a forma como percebemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Elas atuam como filtros que distorcem nossa realidade, muitas vezes levando à autossabotagem e à estagnação pessoal. Reconhecer e desafiar essas crenças é um passo crucial no processo de metanoia, pois elas podem ser barreiras invisíveis que impedem o crescimento e a transformação. Essas crenças podem se originar de experiências passadas, influências familiares ou sociais, e até mesmo da cultura em que estamos inseridos. Por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que não é boa o suficiente ou pode internalizar essa ideia, levando-a a evitar oportunidades de crescimento ou a se sentir inadequada em situações desafiadoras. Essa internalização não apenas limita suas ações, mas também afeta sua autoestima e confiança. Além disso, as crenças limitantes frequentemente se manifestam em padrões de pensamento negativos. A autoafirmação negativa pode criar um ciclo vicioso onde a pessoa se convence de sua incapacidade, reforçando ainda mais suas limitações. Para quebrar esse ciclo, é essencial adotar uma abordagem crítica em relação aos próprios pensamentos e questionar a veracidade dessas crenças. Práticas como a terapia cognitivo-comportamental têm mostrado eficácia nesse sentido, ajudando os indivíduos a reestruturar seus padrões de pensamento. Crença na falta de merecimento e a ideia de que não se merece sucesso ou felicidade pode paralisar ações positivas. Crença na incapacidade e a percepção errônea sobre habilidades pessoais pode levar à desistência antes mesmo de tentar. Crença na comparação social, o comparar-se constantemente com os outros pode gerar sentimentos de inferioridade e desmotivação. A superação das crenças limitantes requer um esforço consciente para reprogramar a mente. Isso envolve práticas diárias como afirmações positivas, visualizações e o cultivo da gratidão. Ao substituir pensamentos negativos por narrativas empoderadoras, podemos abrir espaço para novas possibilidades e permitir que a metanoia ocorra plenamente em nossas vidas. 3.3 Influências externas e sociais. A metanoia, ou transformação profunda da mente, não ocorre em um vácuo, ela é frequentemente moldada por influências externas e sociais que podem tanto facilitar quanto dificultar esse processo. As interações com amigos, familiares, colegas de trabalho e a sociedade em geral desempenham um papel crucial na formação das crenças e comportamentos de um indivíduo. Essas influências podem ser positivas ou negativas, impactando diretamente a capacidade de uma pessoa de se reinventar e crescer. Um dos principais fatores externos que afetam a metanoia são as expectativas sociais. A pressão para se conformar a normas culturais ou padrões de sucesso pode levar à internalização de crenças limitantes. Por exemplo, em muitas culturas, o sucesso é frequentemente medido por conquistas materiais ou status social. Isso pode fazer com que indivíduos sintam que não são o suficientemente bons ou se não alcançarem esses marcos, criando barreiras à sua autovalorização e ao desejo de mudança. Além disso, as redes sociais têm um impacto significativo nas percepções individuais.
A constante comparação com as vidas aparentemente perfeitas dos outros pode gerar sentimentos de inadequação e desmotivação. Essa dinâmica social pode reforçar a ideia de que a mudança pessoal é impossível ou indesejável, levando à estagnação emocional e mental. O uso excessivo das redes sociais também pode criar uma ilusão de conexão enquanto promove o isolamento real, dificultando ainda mais o apoio social necessário para uma metanoia eficaz. Por outro lado, ambientes positivos e encorajadores podem servir como catalisadores para a transformação pessoal. Grupos de apoio, comunidades motivacionais e relacionamentos saudáveis oferecem espaço seguro para explorar novas ideias e desafiar crenças limitantes. Quando cercados por pessoas que incentivam o crescimento pessoal e celebram pequenas vitórias, os indivíduos tendem a desenvolver uma mentalidade mais aberta às mudanças necessárias para a sua evolução. Portanto, reconhecer essas influências externas é essencial no caminho da metanoia. Ao cultivar relações saudáveis e buscar ambientes que promovam o crescimento pessoal, é possível superar barreiras impostas pela sociedade e abrir-se para novas possibilidades transformadoras. 4 relatos inspiradores de metanoia. 4.1 Histórias de transformação pessoal. A transformação pessoal é um dos aspectos mais fascinantes da metanoia, pois revela como indivíduos comuns podem reescrever suas narrativas de vida. Essas histórias não apenas inspiram, mas também oferecem um vislumbre do potencial humano para a mudança e o crescimento. Cada relato é uma prova de que, independentemente das circunstâncias, a capacidade de se reinventar está ao alcance de todos. Um exemplo marcante é o de Maria, que após anos em um emprego insatisfatório, decidiu seguir sua paixão pela arte. Inicialmente hesitante, ela começou a pintar nas horas vagas e logo percebeu que essa atividade trazia alegria e propósito à sua vida. Com o tempo, Maria fez a transição para se tornar artista em tempo integral. Sua história ilustra como a coragem de mudar pode levar a uma vida mais gratificante e alinhada com nossos verdadeiros desejos. Outro relato inspirador é o de João, que lutou contra a dependência química por muitos anos. Através da terapia e do apoio da família, ele passou por uma profunda metanoia que não só transformou sua relação com as substâncias, mas também com ele mesmo. João agora compartilha sua experiência em palestras motivacionais, ajudando outros a encontrar esperança e força em suas próprias batalhas. Essas histórias são exemplos poderosos do impacto da metanoia na vida das pessoas. Elas nos lembram que cada desafio pode ser uma oportunidade disfarçada para crescimento pessoal. Além disso, revelam que a transformação não acontece da noite para o dia, é um processo contínuo que exige autoconhecimento e determinação. Por fim, ao explorarmos essas narrativas de transformação pessoal, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Que mudanças desejamos fazer? Quais barreiras precisamos superar? As histórias apresentadas aqui servem como faróis de esperança e motivação para aqueles que buscam iniciar ou continuar sua jornada de metanoia. 4.2 Exemplos de superação em diferentes contextos. A superação é um tema universal que ressoa em diversas esferas da vida humana, refletindo a capacidade de enfrentar e vencer desafios. Este aspecto da metanoia se manifesta em contextos variados, desde o pessoal até o profissional, passando por situações sociais e comunitárias. Cada exemplo de superação não apenas ilustra a resiliência do espírito humano, mas também serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas. Um caso notável é o de Ana, uma mulher que cresceu em um ambiente marcado pela violência doméstica. Desde jovem, ela sonhava em ser professora, mas as circunstâncias pareciam conspirar contra seus objetivos. Após anos de luta interna e externa, Ana decidiu romper com seu passado e se matriculou em um curso de pedagogia. Com muito esforço e determinação, ela não só se formou como também se tornou uma defensora dos direitos das mulheres em sua comunidade. Sua história exemplifica como a educação pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e social. No âmbito profissional, temos o exemplo de Carlos, um executivo que foi demitido durante uma crise econômica. Em vez de sucumbir ao desespero, ele viu isso como uma oportunidade para reavaliar sua carreira. Carlos decidiu abrir seu próprio negócio focado na sustentabilidade ambiental. Apesar das dificuldades iniciais e da falta de recursos financeiros, ele perseverou e hoje é reconhecido como um líder no setor verde. A trajetória dele demonstra que a reinvenção profissional pode surgir das adversidades mais desafiadoras. Além disso, histórias coletivas também merecem destaque.
Um exemplo inspirador é o movimento comunitário liderado por moradores de uma favela que lutaram por melhores condições habitacionais e acesso à saúde pública. Através da organização comunitária e do ativismo social, eles conseguiram conquistar melhorias significativas na infraestrutura local e nos serviços oferecidos à população. Essa experiência coletiva mostra que a união e a determinação podem transformar realidades inteiras. Esses relatos ilustram que a superação não é apenas um ato individual ou muitas vezes envolve comunidades inteiras unidas por um propósito comum. Ao explorarmos esses exemplos diversos de superação, somos lembrados do potencial ilimitado do ser humano para mudar sua própria narrativa e impactar positivamente o mundo ao seu redor. 4.3 Lições aprendidas com as experiências alheias. A capacidade de aprender com as experiências dos outros é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição. Ao observar e refletir sobre as histórias de superação, podemos extrair lições valiosas que nos ajudam a moldar nossas próprias trajetórias. Essas lições não apenas nos inspiram, mas também nos oferecem estratégias práticas para enfrentar desafios semelhantes em nossas vidas. Um aspecto fundamental a ser considerado é a importância da resiliência. Histórias como a de Ana e Carlos demonstram que, independentemente das circunstâncias adversas, a determinação e o foco podem levar à transformação pessoal e profissional. A resiliência não é apenas uma qualidade inata, ela pode ser cultivada através da observação e da prática. Aprender com os erros e acertos dos outros nos ensina que cada obstáculo pode ser uma oportunidade disfarçada. Além disso, o papel do apoio comunitário se destaca nas narrativas coletivas de superação. O movimento liderado pelos moradores da favela ilustra como a união em torno de um objetivo comum pode resultar em mudanças significativas. Essa experiência ressalta a importância do trabalho em equipe e do ativismo social, mostrando que muitas vezes somos mais fortes juntos do que sozinhos. As lições aqui são claras: buscar apoio na comunidade pode amplificar nossos esforços individuais e gerar um impacto maior. Outro ponto relevante é a flexibilidade diante das mudanças. Carlos exemplifica essa adaptabilidade ao transformar sua demissão em uma nova oportunidade de carreira no setor sustentável. Essa habilidade de se reinventar é crucial em um mundo em constante mudança, onde as condições econômicas e sociais podem mudar rapidamente. Aprender com aqueles que já passaram por transições semelhantes nos prepara melhor para lidar com incertezas futuras. Por fim, as experiências alheias nos lembram da importância da empatia e da escuta ativa. Ao conhecer as histórias dos outros, desenvolvemos uma compreensão mais profunda das lutas humanas, o que enriquece nosso próprio repertório emocional e social. Assim, ao absorver essas lições valiosas, não apenas crescemos individualmente, mas também contribuímos para um ambiente mais solidário e compreensivo ao nosso redor. 5. Praticando a metanoia no dia a dia. 5.1 Exercícios práticos para reflexão pessoal. A prática da metanoia requer um compromisso ativo com a transformação pessoal, e os exercícios de reflexão são ferramentas essenciais nesse processo. Eles nos ajudam a examinar nossas crenças, valores e comportamentos, promovendo uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A seguir, apresentamos algumas atividades práticas que podem ser incorporadas ao dia a dia para facilitar essa jornada de autoconhecimento. A implementação desses exercícios na rotina diária não só facilita o processo de metanoia, mas também promove um estado contínuo de autoavaliação e crescimento pessoal. Com o tempo, esses hábitos podem levar a mudanças significativas na maneira como percebemos nossas vidas e interagimos com o mundo à nossa volta. Diário de reflexão. Reserve alguns minutos todos os dias para escrever sobre suas experiências, sentimentos e pensamentos. Pergunte-se: do que aprendi hoje, ou como reagi a determinadas situações. Esse exercício ajuda a identificar padrões de comportamento e áreas que precisam de mudança. Meditação guiada. A meditação é uma poderosa ferramenta para acalmar a mente e promover a introspecção. Utilize aplicativos ou vídeos online que ofereçam meditações focadas em autoconhecimento e transformação pessoal. Durante essas sessões, concentre-se em liberar crenças limitantes e abrir espaço para novas perspectivas. Questionamento socrático. Adote o método socrático fazendo perguntas profundas sobre suas convicções. Questione por que você acredita no que acredita e se essas crenças ainda servem ao seu propósito atual. Essa técnica pode revelar inconsistências em sua forma de pensar e abrir caminho para novas ideias. Caminhadas reflexivas. Vá ao caminhar,
Procure estar presente no momento. Observe o ambiente ao seu redor e permita que seus pensamentos fluam livremente. Após a caminhada, anote qualquer insight ou ideia que tenha surgido durante esse tempo de contemplação. Visualização criativa e dedique um tempo para imaginar como seria sua vida após uma transformação significativa. Visualize não apenas o resultado final, mas também as etapas necessárias para chegar lá. Isso pode ajudar a criar um mapa mental claro do que você deseja alcançar. 5.2 Técnicas de Mindfulness e Autoconhecimento. A prática de Mindfulness, ou atenção plena, é uma abordagem poderosa que complementa o processo de metanoia ao promover um estado de consciência e presença no momento atual. Essa técnica não apenas ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, mas também facilita um profundo autoconhecimento, permitindo que os indivíduos se conectem com suas emoções e pensamentos de maneira mais clara e objetiva. Uma das técnicas mais eficazes de mindfulness é a meditação da atenção plena. Durante essa prática, o indivíduo se concentra na respiração, observando cada inspiração e expiração sem julgamentos. Essa simples ação pode revelar padrões mentais automáticos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Ao reconhecer esses padrões, é possível iniciar um processo de transformação pessoal, questionando crenças limitantes e abrindo espaço para novas perspectivas. Outra técnica valiosa é a prática do Body Scan, onde se faz uma varredura consciente pelo corpo, prestando atenção às sensações físicas em cada parte dele. Essa prática não só promove relaxamento como também ajuda a identificar áreas de tensão emocional que podem estar ligadas a experiências passadas. Ao trazer essas tensões à consciência, o praticante pode começar a trabalhar nelas, promovendo cura e libertação emocional. Além disso, integrar momentos de mindfulness nas atividades diárias pode ser extremamente benéfico. Por exemplo, ao comer, dedicar tempo para saborear cada garfada com total atenção pode transformar uma refeição comum em uma experiência rica e significativa. Esse tipo de prática ajuda a cultivar gratidão e apreciação pelo presente, elementos essenciais para um autoconhecimento mais profundo. Por fim, manter um diário reflexivo sobre as experiências vividas durante as práticas de mindfulness pode ser uma ferramenta poderosa para registrar insights pessoais. Anotar sentimentos e descobertas após sessões de meditação ou exercícios diários permite que os indivíduos acompanhem seu progresso ao longo do tempo e identifiquem áreas que necessitam de maior atenção em sua jornada de transformação pessoal. 5.3 Criação de um diário de metanoia. A criação de um diário de metanoia é uma prática transformadora que permite aos indivíduos documentar suas reflexões, emoções e insights ao longo do processo de autoconhecimento e mudança pessoal. Este diário serve como um espaço seguro para explorar pensamentos e sentimentos, promovendo uma maior clareza sobre as experiências vividas e as lições aprendidas. Ao registrar essas informações, o praticante não apenas acompanha seu progresso, mas também cria um recurso valioso para revisitar momentos significativos em sua jornada. Um dos principais benefícios de manter um diário é a oportunidade de refletir sobre eventos diários e suas reações emocionais a eles. Por exemplo, após uma sessão de meditação ou uma prática de mindfulness, anotar os sentimentos que surgiram pode ajudar a identificar padrões emocionais recorrentes. Essa conscientização é fundamental para o processo de metanoia, pois permite que o indivíduo questione crenças limitantes e abra espaço para novas perspectivas. Além disso, o diário pode ser utilizado como uma ferramenta para definir metas pessoais. Ao escrever sobre aspirações e objetivos, o praticante se compromete com seu crescimento pessoal. É recomendável revisar essas metas periodicamente, ajustando-as conforme necessário à medida que novas compreensões emergem durante a jornada. Essa prática não só mantém o foco nas intenções estabelecidas, mas também proporciona motivação ao observar o progresso ao longo do tempo. Outro aspecto importante da criação desse diário é a inclusão de práticas criativas, como desenhos ou colagens que representem emoções ou experiências significativas. A expressão artística pode facilitar a liberação emocional e oferecer novas formas de entender situações complexas. Além disso, essa abordagem lúdica torna o processo mais envolvente e menos intimidador. Por fim, estabelecer uma rotina regular para escrever no diário é essencial para maximizar seus benefícios. Seja diariamente ou semanalmente, reservar um tempo específico para essa prática ajuda a cultivar disciplina e compromisso com o autoconhecimento. Com isso,
cada entrada no diário se torna não apenas um registro do passado, mas também um passo consciente em direção à transformação pessoal contínua. 6 ferramentas para cultivar a mentalidade transformadora. 6.1 Estratégias para reprogramar o pensamento. A reprogramação do pensamento é uma ferramenta essencial na busca pela metanoia, pois permite que os indivíduos transformem suas crenças limitantes em pensamentos mais positivos e construtivos. Essa mudança não ocorre da noite para o dia, mas pode ser facilitada por meio de estratégias práticas e eficazes que promovem um novo padrão mental. Uma das abordagens mais poderosas é a prática da autoafirmação. Ao repetir afirmações positivas diariamente, as pessoas podem começar a substituir pensamentos negativos por mensagens encorajadoras. Por exemplo, ao invés de pensar o eu nunca consigo, a afirmação poderia ser o eu sou capaz de superar desafios. Essa técnica ajuda a criar um ambiente mental propício à mudança. Outra estratégia importante é a visualização criativa. Ao imaginar-se alcançando objetivos ou superando dificuldades, o cérebro começa a aceitar essas imagens como realidades possíveis. A visualização deve ser feita com detalhes vívidos, e visualizar não apenas o resultado final, mas também o processo necessário para chegar lá. Isso gera uma sensação de familiaridade e confiança nas habilidades pessoais. Mindfulness e a prática da atenção plena ajuda a aumentar a consciência dos próprios pensamentos e emoções, permitindo que se identifiquem padrões negativos e se trabalhe ativamente para mudá-los. Técnicas de respiração e exercícios respiratórios podem ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade, criando um espaço mental mais claro para novas ideias e perspectivas. Caderno de gratidão. Manter um diário onde se registram coisas pelas quais se é grato pode mudar o foco do pensamento negativo para uma perspectiva mais positiva sobre a vida. A implementação dessas estratégias requer disciplina e paciência. É fundamental lembrar que reprogramar o pensamento é um processo contínuo, cada pequeno passo conta na jornada rumo à transformação pessoal. Com dedicação, qualquer pessoa pode cultivar uma mentalidade transformadora que favoreça seu crescimento pessoal e bem-estar emocional. 6.2 A importância da gratidão. A gratidão é uma prática poderosa que vai além de um simples reconhecimento das coisas boas em nossas vidas, ela desempenha um papel crucial na formação de uma mentalidade transformadora. Ao cultivar a gratidão, os indivíduos não apenas melhoram seu bem-estar emocional, mas também criam um ambiente propício para o crescimento pessoal e a resiliência diante dos desafios. Estudos demonstram que a prática regular da gratidão pode levar a uma série de benefícios psicológicos e físicos. Pessoas que mantêm diários de gratidão, por exemplo, relatam níveis mais altos de felicidade e satisfação com a vida. Essa prática ajuda a redirecionar o foco do que está faltando ou do negativo para o que já se possui, promovendo uma perspectiva mais otimista e positiva sobre as experiências cotidianas. Além disso, a gratidão tem um impacto significativo nas relações interpessoais. Quando expressamos agradecimento às pessoas ao nosso redor, fortalecemos os laços sociais e criamos um senso de comunidade. Um simples obrigado pode melhorar o humor do outro e fomentar interações mais saudáveis e significativas. Isso é especialmente importante em momentos difíceis, onde o apoio social se torna fundamental para enfrentar adversidades. A prática da gratidão também está ligada à redução do estresse e à melhoria da saúde física. Pesquisas indicam que pessoas gratas tendem a ter menos sintomas de doenças físicas e são mais propensas a cuidar de si mesmas através de hábitos saudáveis, como exercícios regulares e alimentação equilibrada. Essa conexão entre mente e corpo ressalta como uma mentalidade positiva pode influenciar diretamente nossa saúde geral. Por fim, integrar a gratidão na rotina diária não requer grandes mudanças, pequenas ações podem fazer uma diferença significativa. Reservar alguns minutos por dia para refletir sobre as coisas pelas quais somos gratos ou compartilhar esses sentimentos com os outros pode transformar nossa maneira de ver o mundo. Assim, ao adotar essa prática simples mas eficaz, podemos cultivar uma mentalidade transformadora que nos impulsiona rumo ao crescimento pessoal contínuo. 6.3 Estabelecimento de metas significativas. O estabelecimento de metas significativas é um componente essencial para cultivar uma mentalidade transformadora. Metas bem definidas não apenas direcionam nossos esforços, mas também nos motivam a superar desafios e a buscar o crescimento pessoal. Quando as metas são alinhadas com nossos valores e aspirações mais profundos, elas se tornam fontes de inspiração e propósito.
Uma abordagem eficaz para o estabelecimento de metas é a metodologia SMART, que sugere que as metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Por exemplo, ao invés de simplesmente desejar ou melhorar na carreira, uma meta SMART poderia ser o concluir um curso de especialização em minha área até o final do ano. Essa clareza ajuda a manter o foco e a motivação ao longo do caminho. Além disso, é fundamental que as metas sejam significativas para nós individualmente. Isso significa que devemos refletir sobre o que realmente desejamos alcançar em nossas vidas. Perguntas como o que me faz feliz, ou quais são meus valores fundamentais, podem guiar esse processo. Quando estabelecemos metas que ressoam com nossa essência, aumentamos nossa probabilidade de sucesso e satisfação. A importância da flexibilidade também não pode ser subestimada. À medida que avançamos em direção às nossas metas, podemos encontrar obstáculos inesperados ou descobrir novas paixões. Ser capaz de ajustar nossas metas sem perder de vista nosso propósito maior é crucial para manter uma mentalidade positiva e resiliente. Por fim, celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho é vital para sustentar a motivação. Cada passo dado em direção à meta deve ser reconhecido como parte da jornada. Isso não só reforça nosso compromisso com os objetivos estabelecidos, mas também alimenta um ciclo positivo de autoconfiança e gratidão. 7. O papel da autocompaixão na metanoia. 7.1 Entendendo a autocompaixão. A autocompaixão é um conceito que tem ganhado destaque nas últimas décadas, especialmente no campo da psicologia e do desenvolvimento pessoal. Ela se refere à capacidade de tratar a si mesmo com bondade, compreensão e aceitação, especialmente em momentos de dor ou fracasso. Essa prática é fundamental para o processo de metanoia, pois nos permite olhar para nossas falhas e limitações sem o peso do julgamento severo. Um dos principais aspectos da autocompaixão é a sua distinção em relação à autoindulgência ou ao narcisismo. Enquanto a autoindulgência pode levar a comportamentos prejudiciais e à falta de responsabilidade, a autocompaixão promove uma abordagem equilibrada que reconhece nossas imperfeições como parte da experiência humana. Isso nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais saudável e resiliente diante das adversidades. A prática da autocompaixão envolve 3 componentes principais: bondade consigo mesmo, humanidade compartilhada e mindfulness. A bondade consigo mesmo implica oferecer apoio emocional em vez de críticas duras quando enfrentamos dificuldades. A humanidade compartilhada nos lembra que todos nós passamos por desafios semelhantes, criando um senso de conexão com os outros. Por fim, o mindfulness nos ajuda a estar presente no momento, permitindo-nos observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Estudos demonstram que indivíduos que praticam a autocompaixão tendem a ter níveis mais baixos de ansiedade e depressão, além de uma maior satisfação com a vida. Isso ocorre porque essa prática não apenas suaviza o impacto das experiências negativas, mas também fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios futuros com coragem e determinação. Em suma, entender e cultivar a autocompaixão é essencial para qualquer jornada de transformação pessoal. Ao aprendermos a ser mais gentis conosco mesmos, abrimos espaço para mudanças significativas em nossa forma de pensar e agir, facilitando assim o processo de metanoia. 7.2 Como praticar a autocompaixão diariamente. A prática diária da autocompaixão é essencial para cultivar uma mentalidade saudável e resiliente. Incorporar essa abordagem em nossa rotina não apenas melhora nosso bem-estar emocional, mas também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais leveza e compreensão. Para isso, algumas estratégias podem ser adotadas. Uma das maneiras mais eficazes de praticar a autocompaixão é através da autoafirmação positiva. Ao acordar, reserve um momento para se olhar no espelho e afirmar suas qualidades e conquistas. Essa prática simples pode ajudar a estabelecer um tom positivo para o dia, lembrando-nos de que somos dignos de amor e respeito, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Outra técnica valiosa é o diário da autocompaixão. Dedique alguns minutos por dia para escrever sobre suas experiências emocionais, especialmente aquelas que provocam dor ou frustração. Ao registrar seus sentimentos, você pode observar padrões e reflexões que ajudam a entender melhor suas reações. Além disso, ao reler essas anotações em momentos difíceis, você poderá lembrar-se de sua humanidade compartilhada e do fato de que todos enfrentam lutas semelhantes. A meditação também desempenha um papel crucial na prática da autocompaixão. Através de exercícios de mindfulness, podemos aprender a observar nossos pensamentos sem julgamento.
Reserve alguns minutos diariamente para meditar, focando na respiração e permitindo que os pensamentos venham e vão sem se apegar a eles. Essa prática ajuda a criar espaço entre nós e nossas emoções, promovendo uma resposta mais compassiva às dificuldades. Pratique o autocuidado, reserve tempo para atividades que lhe tragam alegria e relaxamento. Cultive conexões e compartilhe suas experiências com amigos ou grupos de apoio, e isso reforça a ideia de humanidade compartilhada. Seja gentil consigo mesmo, quando cometer erros ou enfrentar falhas, trate-se como trataria um amigo querido. A implementação dessas práticas diárias não só fortalece nossa capacidade de lidar com adversidades, como também promove uma transformação interna significativa. Com o tempo, essa abordagem se torna parte integrante do nosso ser, facilitando uma jornada contínua rumo à metanoia. 7.3 Benefícios da autocompaixão no processo transformador. A autocompaixão desempenha um papel fundamental no processo de metanoia, pois oferece uma base sólida para a transformação pessoal. Ao cultivar uma atitude gentil e compreensiva em relação a si mesmo, os indivíduos podem enfrentar suas dificuldades com mais resiliência e abertura. Essa prática não apenas promove o bem-estar emocional, mas também facilita mudanças significativas na maneira como percebemos nossas experiências e interagimos com o mundo ao nosso redor. Um dos principais benefícios da autocompaixão é a redução do estresse e da ansiedade. Quando somos capazes de nos tratar com bondade durante momentos difíceis, diminuímos a pressão interna que muitas vezes nos leva à autocrítica severa. Essa diminuição do estresse permite que nossa mente se abra para novas possibilidades e soluções criativas, essenciais para qualquer processo transformador. Por exemplo, ao invés de se sentir paralisado por um erro cometido, alguém que pratica autocompaixão pode ver essa falha como uma oportunidade de aprendizado. Além disso, a autocompaixão promove uma maior aceitação das imperfeições humanas. Reconhecer que todos enfrentam desafios semelhantes ajuda a criar um senso de conexão e pertencimento. Isso é especialmente importante em tempos de mudança, onde o apoio social pode ser um fator decisivo para o sucesso na jornada de transformação pessoal. Através dessa aceitação, as pessoas são incentivadas a compartilhar suas vulnerabilidades, fortalecendo laços com os outros e criando comunidades mais solidárias. Outro aspecto relevante é que a autocompaixão estimula o autocuidado consciente. Ao priorizar nosso bem-estar emocional e físico, tornamo-nos mais aptos a enfrentar adversidades com clareza mental e energia renovada. Práticas como meditação ou atividades criativas não apenas aliviam o estresse, mas também alimentam nossa capacidade de adaptação às mudanças necessárias em nossas vidas. Em suma, os benefícios da autocompaixão no processo transformador são vastos e profundos. Ela não só proporciona alívio imediato das pressões emocionais, como também estabelece as bases para um crescimento duradouro e significativo. Ao integrar essa prática em nossas vidas diárias, abrimos espaço para uma verdadeira metanoia, uma mudança profunda que ressoa em todas as áreas do nosso ser. 8. Superando obstáculos comuns na jornada da metanoia. 8.1 Identificação dos principais obstáculos. A jornada da metanoia é repleta de desafios que podem dificultar a transformação desejada. Reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los e avançar em direção a uma vida mais plena e significativa. Entre os principais obstáculos, destacam-se a resistência à mudança, o medo do desconhecido e as crenças limitantes. A resistência à mudança é um fenômeno comum que se manifesta quando nos sentimos confortáveis em nossa zona de conforto. Muitas vezes, mesmo insatisfeitos com nossa situação atual, preferimos permanecer na familiaridade do que arriscar o novo. Essa resistência pode ser alimentada por experiências passadas negativas ou pela falta de confiança nas próprias capacidades. Para superar essa barreira, é essencial cultivar uma mentalidade aberta e disposta a explorar novas possibilidades. Outro obstáculo significativo é o medo do desconhecido. A incerteza sobre o futuro pode gerar ansiedade e paralisia, impedindo-nos de tomar decisões que poderiam levar a mudanças positivas. Esse medo pode ser exacerbado por narrativas internas que enfatizam os riscos em vez das oportunidades. Para lidar com esse desafio, práticas como a visualização positiva e a meditação podem ajudar a acalmar a mente e promover uma perspectiva mais otimista. As crenças limitantes também desempenham um papel crucial na obstrução da metanoia. Muitas vezes, internalizamos mensagens negativas sobre nós mesmos ao longo da vida, criando barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar nosso potencial máximo.
Identificar essas crenças é fundamental, e isso pode ser feito através da autorreflexão ou com o auxílio de um mentor ou terapeuta. Uma vez identificadas, podemos trabalhar para desafiá-las e substituí-las por afirmações positivas que promovam nosso crescimento pessoal. Por fim, compreender esses obstáculos não apenas nos prepara para enfrentá-los, mas também nos empodera na busca pela transformação pessoal. Ao reconhecê-los como parte natural do processo de metanoia, podemos desenvolver estratégias eficazes para superá-los e seguir em frente com confiança. 8.2 Estratégias para superar desafios emocionais. Superar desafios emocionais é um aspecto crucial na jornada da metanoia, pois as emoções desempenham um papel significativo em como percebemos e reagimos às mudanças em nossas vidas. Para avançar nessa transformação pessoal, é fundamental adotar estratégias que ajudem a gerenciar e a transformar essas emoções de maneira construtiva. Uma das abordagens mais eficazes é a prática da autocompaixão. Em vez de se criticar por falhas ou dificuldades, cultivar uma atitude gentil consigo mesmo pode aliviar o peso emocional que muitas vezes acompanha a mudança. Isso envolve reconhecer suas lutas sem julgamento e tratar-se com a mesma compreensão que você ofereceria a um amigo em situação semelhante. Essa prática não apenas reduz o estresse emocional, mas também promove uma maior resiliência diante dos desafios. A expressão emocional também é vital. Encontrar maneiras saudáveis de expressar sentimentos, seja através da escrita, arte ou conversas com amigos de confiança, pode ajudar a processar emoções complexas. A escrita terapêutica, por exemplo, permite que você coloque seus pensamentos no papel, facilitando uma reflexão mais profunda sobre suas experiências e sentimentos. Essa prática pode revelar padrões emocionais que precisam ser abordados e transformados. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é outra estratégia poderosa para lidar com desafios emocionais. Ao focar no momento presente e observar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento, você pode desenvolver uma maior consciência emocional. Isso ajuda a evitar reações impulsivas baseadas em medos ou ansiedades passadas. Técnicas como meditação guiada ou exercícios de respiração podem ser incorporadas à rotina diária para fortalecer essa habilidade. Por fim, buscar apoio social é essencial. Conversar com amigos, familiares ou profissionais pode proporcionar novas perspectivas e encorajamento durante momentos difíceis. Participar de grupos de apoio ou comunidades que compartilham experiências semelhantes também pode criar um senso de pertencimento e compreensão mútua. Essas estratégias não apenas ajudam a enfrentar os desafios emocionais durante a metanoia, mas também promovem um crescimento pessoal contínuo ao longo do processo transformador. 8.3 A importância do apoio social à jornada da metanoia, que envolve profundas transformações pessoais e emocionais, pode ser desafiadora e solitária. Nesse contexto, o apoio social emerge como um elemento crucial para facilitar esse processo de mudança. Ter uma rede de suporte não apenas proporciona conforto emocional, mas também oferece recursos práticos e novas perspectivas que podem enriquecer a experiência de transformação. O apoio social se manifesta de diversas formas, incluindo amigos, familiares, grupos comunitários e profissionais de saúde mental. Cada uma dessas fontes desempenha um papel único na vida do indivíduo em transformação. Por exemplo, amigos próximos podem oferecer escuta ativa e empatia, enquanto familiares podem fornecer um senso de pertencimento e segurança. Grupos comunitários ou terapias em grupo permitem que os indivíduos compartilhem experiências semelhantes, criando um ambiente onde todos se sentem compreendidos e aceitos. Além disso, a presença de uma rede de apoio pode ajudar a mitigar sentimentos de ansiedade e solidão que frequentemente acompanham mudanças significativas na vida. Estudos mostram que pessoas com forte suporte social tendem a ter melhor saúde mental e física. Isso ocorre porque o apoio emocional reduz o estresse e promove resiliência diante das adversidades. Quando alguém enfrenta dificuldades durante sua jornada de metanoia, saber que há pessoas dispostas a ouvir ou ajudar pode fazer toda a diferença. Outro aspecto importante é que o apoio social não deve ser visto apenas como uma forma passiva de assistência, ele também pode incentivar comportamentos positivos. Amigos ou mentores podem motivar o indivíduo a adotar hábitos saudáveis ou buscar novas oportunidades que contribuam para seu crescimento pessoal. Essa interação ativa fortalece laços sociais e cria um ciclo positivo onde todos os envolvidos se beneficiam mutuamente. Por fim, cultivar relacionamentos saudáveis é fundamental para garantir um suporte eficaz durante a metanoia.
Investir tempo em conexões significativas não só enriquece a vida pessoal como também prepara o terreno para enfrentar desafios futuros com mais confiança e coragem. 9. Mantendo a transformação ao longo do tempo. 9.1 Hábitos diários que sustentam a metanoia. A metanoia, entendida como uma transformação profunda na maneira de pensar e agir, requer um compromisso contínuo com hábitos diários que reforcem essa mudança. Esses hábitos não apenas sustentam a nova mentalidade, mas também ajudam a integrar as lições aprendidas em nossa rotina diária. A prática constante é essencial para evitar o retorno aos velhos padrões de comportamento. Um dos hábitos mais eficazes é a reflexão diária. Reservar um tempo todos os dias para refletir sobre as experiências vividas e as decisões tomadas permite que identifiquemos áreas de crescimento e reafirmemos nosso compromisso com a mudança. Essa prática pode ser realizada através da escrita em um diário ou simplesmente meditando sobre o dia antes de dormir. Outro hábito importante é a prática da gratidão. Ao focar nas coisas pelas quais somos gratos, mudamos nossa perspectiva e criamos um espaço mental positivo que favorece a metanoia. Isso pode ser feito diariamente, listando 3 coisas pelas quais somos gratos ao acordar ou ao final do dia. Essa simples ação ajuda a cultivar uma mentalidade mais otimista e resiliente. A autoeducação também desempenha um papel crucial na manutenção da metanoia. Ler livros inspiradores, participar de cursos ou ouvir podcasts sobre desenvolvimento pessoal são maneiras eficazes de expandir nosso conhecimento e reforçar novas ideias. O aprendizado contínuo nos mantém engajados no processo de transformação e nos fornece ferramentas para enfrentar desafios futuros. Além disso, cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes é fundamental. A comunicação com indivíduos positivos, que incentivam o crescimento pessoal e apoiam nossas mudanças, cria um ambiente propício à metanoia. Participar de grupos ou comunidades que promovem discussões construtivas pode fortalecer ainda mais esse novo caminho. Por fim, estabelecer metas claras e alcançáveis é vital para sustentar a transformação ao longo do tempo. As metas funcionam como marcos que nos motivam e nos mantêm focados no progresso contínuo. Ao celebrar pequenas conquistas, reforçamos nossa confiança na capacidade de mudar e evoluir. 9.2 Revisão periódica das metas pessoais. A revisão periódica das metas pessoais é um componente essencial para garantir que a transformação desejada se mantenha ao longo do tempo. Este processo não apenas permite que os indivíduos avaliem seu progresso, mas também oferece uma oportunidade de ajustar suas estratégias e redefinir objetivos conforme necessário. A prática regular de revisar as metas ajuda a manter o foco e a motivação, além de promover um senso de responsabilidade pessoal. Um aspecto importante da revisão é a reflexão crítica. Ao analisar o que foi alcançado até o momento, é fundamental considerar não apenas os sucessos, mas também os desafios enfrentados. Perguntas como o que funcionou bem e quais obstáculos encontrei podem fornecer insights valiosos sobre o caminho percorrido. Essa reflexão pode ser facilitada por meio da escrita em um diário ou discussões com mentores e amigos confiáveis. Além disso, a flexibilidade nas metas é crucial. À medida que as circunstâncias mudam, seja devido a novas oportunidades ou desafios inesperados, as metas devem ser adaptadas para refletir essas realidades. Isso não significa desistir dos objetivos originais, mas sim ajustá-los para que continuem relevantes e motivadores. Por exemplo, se alguém estabeleceu uma meta de carreira que se tornou inviável devido a mudanças no mercado, pode ser mais produtivo reformular essa meta em algo mais alcançável dentro do novo contexto. A celebração das conquistas, mesmo as pequenas, deve ser parte integrante da revisão das metas. Reconhecer cada passo dado em direção ao objetivo final reforça a confiança e incentiva a continuidade do esforço. Criar rituais simples para comemorar essas vitórias pode ajudar na construção de uma mentalidade positiva e resiliente. Por fim, estabelecer um cronograma regular para revisões, seja mensal ou trimestral, garante que esse processo se torne uma parte habitual da vida pessoal e profissional. Com isso, os indivíduos podem permanecer alinhados com suas aspirações mais profundas e garantir que sua jornada de transformação continue sendo significativa e gratificante. 9.3 Celebrando pequenas conquistas. A celebração de pequenas conquistas é um aspecto fundamental na jornada de transformação pessoal e profissional. Reconhecer e valorizar cada passo dado em direção a um objetivo maior não apenas reforça a motivação, mas também contribui para o fortalecimento da autoconfiança.
Em um mundo onde frequentemente somos levados a focar apenas nas grandes vitórias, é essencial lembrar que as pequenas realizações são os tijolos que constroem o caminho para o sucesso. Um dos principais benefícios de celebrar essas pequenas vitórias é o impacto positivo que isso tem na saúde mental. Quando reconhecemos nossos progressos, mesmo que modestos, criamos uma sensação de realização que pode combater sentimentos de frustração ou desânimo. Por exemplo, alguém que está tentando melhorar sua condição física pode se sentir mais motivado ao comemorar a conclusão de uma semana consistente de exercícios, em vez de esperar até atingir seu peso ideal. Criar rituais simples para celebrar essas conquistas pode ser extremamente eficaz. Isso pode incluir desde compartilhar suas vitórias com amigos e familiares até recompensar-se com algo especial, como um jantar ou um dia de descanso, após alcançar uma meta específica. Esses momentos não só proporcionam alegria imediata, mas também ajudam a solidificar a importância do progresso contínuo na mente do indivíduo. Estabelecer marcos e definir metas menores dentro do objetivo maior permite celebrações frequentes. Documentar conquistas e manter um diário onde se registram as vitórias diárias ou semanais ajuda a visualizar o progresso ao longo do tempo. Compartilhar com outros e contar sobre suas conquistas para amigos ou colegas cria uma rede de apoio e encorajamento. Além disso, celebrar pequenas conquistas promove uma mentalidade positiva e resiliente. Ao focar no que foi alcançado em vez do que ainda falta realizar, os indivíduos podem cultivar uma perspectiva mais otimista sobre seus esforços e desafios futuros. Essa prática não apenas melhora o bem-estar emocional, mas também aumenta a probabilidade de persistência diante das dificuldades. Em suma, integrar a celebração das pequenas vitórias no cotidiano é uma estratégia poderosa para manter a motivação e garantir que a transformação desejada seja sustentável ao longo do tempo. Cada conquista conta e merece ser reconhecida. 10. A comunidade como aliada na metanoia. 10.1 O papel das redes de apoio. As redes de apoio desempenham um papel fundamental no processo de metanoia, pois oferecem suporte emocional, social e prático durante as transformações pessoais. Essas redes podem incluir amigos, familiares, grupos comunitários ou até mesmo plataformas online que promovem a troca de experiências e aprendizados. A presença de uma rede sólida pode ser o diferencial entre o sucesso e a estagnação em momentos críticos da vida. A importância das redes de apoio se manifesta em diversos aspectos. Primeiramente, elas proporcionam um espaço seguro onde os indivíduos podem compartilhar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento. Esse ambiente acolhedor é essencial para que as pessoas se sintam à vontade para explorar novas ideias e perspectivas, fundamentais na jornada da metanoia. Além disso, as redes de apoio atuam como fontes valiosas de motivação e encorajamento. Quando alguém enfrenta desafios ou retrocessos em sua transformação pessoal, ter pessoas ao seu redor que acreditam em seu potencial pode fazer toda a diferença. Por exemplo, grupos de apoio ou comunidades online dedicadas ao autodesenvolvimento frequentemente compartilham histórias inspiradoras que ajudam a manter o foco e a determinação. Outro aspecto relevante é a troca mútua de conhecimentos e experiências dentro dessas redes. Cada membro traz consigo uma bagagem única que pode enriquecer o aprendizado coletivo. Ao ouvir relatos sobre como outros superaram obstáculos semelhantes, os indivíduos podem encontrar novas estratégias para lidar com suas próprias dificuldades. Por fim, as redes de apoio também são cruciais na manutenção da mudança ao longo do tempo. A metanoia não é um evento isolado, trata-se de um processo contínuo que requer esforço constante. Ter pessoas dispostas a acompanhar essa jornada ajuda a reforçar novos hábitos e comportamentos positivos, evitando recaídas nos padrões antigos. Em suma, as redes de apoio são aliadas indispensáveis na busca pela metanoia. Elas não apenas facilitam o início dessa transformação profunda, mas também garantem que ela seja sustentada ao longo do tempo, criando um ciclo virtuoso de crescimento pessoal e coletivo. 10.2 Compartilhamento de experiências e aprendizados. O compartilhamento de experiências e aprendizados é um componente vital na construção de uma comunidade forte e coesa, especialmente em processos de metanoia. Quando indivíduos se reúnem para trocar histórias sobre suas jornadas pessoais, eles não apenas validam as lutas uns dos outros, mas também criam um espaço onde o aprendizado coletivo pode florescer. Essa troca é fundamental para a transformação pessoal, pois permite que cada membro da comunidade veja reflexos de suas próprias experiências nas narrativas dos outros.
Através do compartilhamento, os participantes têm a oportunidade de aprender com os sucessos e fracassos alheios. Por exemplo, alguém que superou uma dificuldade significativa pode oferecer insights valiosos sobre estratégias que funcionaram para ele, enquanto outro pode compartilhar erros cometidos que servem como advertências. Esse tipo de aprendizado prático é muitas vezes mais impactante do que teorias ou conselhos abstratos, pois está enraizado em vivências reais. Além disso, o ato de contar e ouvir histórias cria laços emocionais profundos entre os membros da comunidade. Esses laços são essenciais para fomentar um ambiente seguro onde todos se sintam à vontade para se abrir e explorar vulnerabilidades. A empatia gerada por meio dessas interações não só fortalece as relações interpessoais como também promove um senso de pertencimento, essencial durante períodos de mudança pessoal. As plataformas digitais também desempenham um papel significativo nesse processo. Grupos online dedicados ao autodesenvolvimento permitem que pessoas compartilhem suas experiências com uma audiência mais ampla, ultrapassando barreiras geográficas. Isso democratiza o acesso ao conhecimento e às histórias inspiradoras, permitindo que indivíduos em diferentes contextos culturais encontrem apoio e motivação em relatos diversos. Por fim, o compartilhamento contínuo de experiências ajuda a manter a motivação ao longo do tempo. Ao ver outras pessoas progredindo em suas jornadas pessoais, os indivíduos são incentivados a persistir em seus próprios esforços transformadores. Assim, essa prática não apenas enriquece o aprendizado individual mas também solidifica a rede comunitária como um todo. 10.3 Criando um ambiente propício à transformação. A criação de um ambiente propício à transformação é fundamental para o sucesso de qualquer processo de metanoia. Esse espaço deve ser acolhedor, seguro e estimulante, permitindo que os indivíduos se sintam confortáveis para explorar suas vulnerabilidades e buscar mudanças significativas em suas vidas. Um ambiente assim não apenas facilita a troca de experiências, mas também promove a confiança mútua entre os membros da comunidade. Um dos aspectos mais importantes na construção desse ambiente é a promoção da empatia. Quando as pessoas se sentem compreendidas e apoiadas, elas estão mais dispostas a compartilhar suas histórias e desafios. Para isso, é essencial cultivar uma cultura de escuta ativa, onde cada membro da comunidade se sinta valorizado e respeitado. Isso pode ser alcançado através de práticas como círculos de conversa ou grupos de apoio, onde todos têm a oportunidade de falar sem interrupções. Além disso, o espaço físico ou virtual deve ser projetado para incentivar interações positivas. Em ambientes presenciais, isso pode incluir áreas confortáveis para conversas informais ou atividades colaborativas que promovam o engajamento. Em plataformas digitais, criar fóruns ou grupos temáticos pode facilitar discussões profundas e significativas entre os participantes. A tecnologia também permite que pessoas geograficamente distantes se conectem, ampliando o alcance do suporte comunitário. Outro elemento crucial é a celebração das conquistas individuais e coletivas. Reconhecer progressos, por menores que sejam, ajuda a manter a alta motivação dentro do grupo. Isso pode ser feito através de rituais simples como o compartilhamento de vitórias em reuniões regulares ou até mesmo eventos especiais dedicados à celebração das transformações vividas pelos membros da comunidade. Por fim, um ambiente propício à transformação deve estar sempre aberto ao aprendizado contínuo e à adaptação às necessidades dos seus integrantes. Feedbacks regulares podem ajudar na identificação do que está funcionando bem e do que precisa ser ajustado. Assim, ao criar um espaço dinâmico e responsivo às mudanças individuais e coletivas, a comunidade se torna uma verdadeira aliada no processo de metanoia. 11 Futuro da metanoia pessoal. 11.1 Visões sobre o crescimento contínuo. O crescimento contínuo é um conceito fundamental na jornada de metanoia, pois representa a capacidade de evoluir constantemente em diversas dimensões da vida. Essa evolução não se limita apenas ao aspecto pessoal, mas abrange também o profissional, emocional e espiritual. A ideia central é que a transformação não é um evento isolado, mas sim um processo dinâmico que requer dedicação e autoconhecimento. Uma das visões mais impactantes sobre o crescimento contínuo é a noção de que cada experiência, seja positiva ou negativa, traz consigo uma lição valiosa. Ao adotarmos essa perspectiva, começamos a ver os desafios como oportunidades para aprender e nos desenvolver. Por exemplo, uma falha em um projeto pode ser vista não como um fim, mas como uma chance de reavaliar estratégias e aprimorar habilidades.
Essa mentalidade de aprendizado constante é essencial para quem busca a metanoia. Além disso, o crescimento contínuo está intimamente ligado à prática da autorreflexão. Reservar momentos para avaliar nossas ações e decisões permite identificar padrões comportamentais que podem estar nos impedindo de avançar. Através da autorreflexão, podemos questionar nossas crenças limitantes e substituí-las por pensamentos mais construtivos. Isso cria um ciclo virtuoso onde cada reflexão gera novas metas e objetivos. A importância do ambiente também não pode ser subestimada nesse processo. Estar cercado por pessoas que incentivam o crescimento pessoal e compartilham experiências enriquecedoras pode acelerar nossa própria evolução. Comunidades de apoio ou grupos de discussão são exemplos práticos onde as trocas podem levar a insights profundos e motivação renovada. Por fim, cultivar hábitos saudáveis é crucial para sustentar esse crescimento ao longo do tempo. Práticas como meditação, leitura diária ou exercícios físicos não apenas melhoram nosso bem-estar geral, mas também criam espaço mental para novas ideias e perspectivas. O compromisso com esses hábitos diários reforça nossa resiliência diante dos desafios da vida. 11.2 Planejamento para novas mudanças. O planejamento para novas mudanças é um componente essencial na jornada de metanoia pessoal, pois permite que indivíduos se preparem adequadamente para as transformações que desejam implementar em suas vidas. Este processo não apenas envolve a definição de metas claras, mas também a criação de um roteiro que guie cada passo rumo à evolução desejada. Um dos primeiros passos no planejamento é a autoavaliação. É fundamental entender onde estamos atualmente e quais áreas da vida necessitam de mudança. Isso pode ser feito através de reflexões profundas sobre nossas experiências passadas, identificando padrões que podem estar nos limitando. Por exemplo, uma pessoa que deseja mudar sua carreira deve avaliar suas habilidades atuais, interesses e o mercado de trabalho antes de traçar um novo caminho profissional. A definição de metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, é uma estratégia eficaz nesse contexto. Ao estabelecer objetivos claros e realistas, aumentamos as chances de sucesso nas mudanças pretendidas. Além disso, dividir essas metas em etapas menores pode facilitar o acompanhamento do progresso e manter a motivação ao longo do caminho. Especificidade: defina exatamente o que você deseja alcançar. Medição: estabeleça critérios para medir seu progresso. Acessibilidade: assegure-se de que suas metas sejam realistas dentro do seu contexto atual. Relevância: conecte suas metas aos seus valores pessoais e aspirações. Tempo: determine prazos para cada etapa do seu plano. A implementação das mudanças requer também flexibilidade. O ambiente ao nosso redor está em constante transformação e imprevistos podem surgir. Portanto, é importante estar aberto a ajustes no plano original sem perder o foco nas metas estabelecidas. A resiliência se torna uma habilidade crucial nesse processo. Aprender com os erros e adaptar-se às novas circunstâncias são partes integrantes da jornada de crescimento pessoal. Por fim, celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho é vital para manter a motivação alta. Reconhecer cada passo dado em direção às mudanças desejadas reforça a confiança e alimenta o desejo por mais transformações positivas na vida. Assim, o planejamento para novas mudanças não é apenas uma ferramenta prática, é um convite à reflexão contínua e ao autodesenvolvimento constante. 11.3 O impacto da metanoia nas próximas gerações. A metanoia, entendida como uma transformação profunda na maneira de pensar e agir, não se limita ao indivíduo que a vivência, seu impacto reverbera através das gerações. À medida que os indivíduos se transformam, eles influenciam suas famílias, comunidades e até mesmo sociedades inteiras. Essa mudança de mentalidade pode criar um ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento pessoal que se estende para além do presente. Um dos principais efeitos da metanoia nas próximas gerações é a alteração nos padrões de comportamento e valores transmitidos. Quando um pai ou mãe passa por uma transformação significativa em sua vida, essa nova perspectiva pode ser passada adiante para seus filhos. Por exemplo, pais que adotam uma mentalidade mais positiva e resiliente tendem a criar filhos com maior autoestima e capacidade de enfrentar desafios. Isso resulta em uma geração mais preparada para lidar com as adversidades da vida. Além disso, a metanoia pode impactar diretamente as escolhas educacionais e profissionais das futuras gerações.
Indivíduos que experimentam mudanças significativas em suas vidas muitas vezes buscam novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Essa busca incessante pelo conhecimento pode inspirar seus descendentes a valorizar a educação como um meio essencial para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Assim, o legado deixado por aqueles que passam por uma metanoia é frequentemente um incentivo à curiosidade intelectual e à busca pela excelência. Outro aspecto importante é o papel da empatia e da consciência social que emerge desse processo transformador. A metanoia frequentemente leva os indivíduos a refletirem sobre questões sociais, ambientais e éticas, promovendo um senso de responsabilidade coletiva. Ao cultivar essa consciência em casa, os pais podem instigar em seus filhos um desejo genuíno de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor, resultando em cidadãos mais engajados e conscientes. Por fim, o impacto da metanoia nas próximas gerações não deve ser subestimado, ele molda não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. Através do exemplo vivido por aqueles que se transformaram internamente, cria-se um ambiente propício para mudanças coletivas significativas. Portanto, investir na própria metanoia é também investir no futuro das próximas gerações. 12 Conclusão e chamado à ação. 12.1 Resumo dos principais pontos abordados. O conceito de metanoia, que se refere a uma transformação profunda na maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos, é central para o entendimento do nosso e-book. Ao longo dos capítulos, exploramos a etimologia do termo e sua relevância histórica, destacando como essa mudança de mentalidade pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. A metanoia não é apenas uma ideia abstrata, ela se manifesta em ações concretas que podem alterar significativamente nossas vidas. Um dos aspectos mais importantes discutidos foi a identificação das barreiras que nos impedem de experimentar essa transformação. Muitas vezes, essas barreiras são internas, como crenças limitantes ou medos enraizados, mas também podem ser externas, como influências sociais e culturais. Reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los e avançar em direção a uma vida mais plena e significativa. Além disso, trouxemos relatos inspiradores de indivíduos que vivenciaram experiências de metanoia. Esses testemunhos não apenas ilustram a possibilidade da transformação pessoal, mas também oferecem esperança e motivação para aqueles que buscam mudar suas próprias narrativas. Cada história é um lembrete poderoso de que a mudança é possível e acessível. A prática diária da metanoia foi outro ponto crucial abordado no e-book. Apresentamos exercícios práticos e reflexões que os leitores podem incorporar em suas rotinas diárias. Essas ferramentas visam facilitar a internalização da mentalidade transformadora, permitindo que cada indivíduo encontre seu próprio caminho para a mudança. Por fim, enfatizamos a importância da continuidade nesse processo transformador. Manter os novos hábitos adquiridos requer disciplina e comprometimento. Discutimos estratégias práticas para garantir que as lições aprendidas durante essa jornada sejam aplicadas ao longo do tempo, evitando assim o retorno aos velhos padrões comportamentais. Com este resumo abrangente dos principais pontos abordados no e-book sobre metanoia, esperamos ter proporcionado uma visão clara das possibilidades de transformação pessoal disponíveis para todos nós. 12.2 Incentivo à prática diária da metanoia. A prática diária da metanoia é fundamental para a transformação pessoal e o crescimento contínuo. Incorporar essa mudança de mentalidade em nossa rotina não apenas nos ajuda a superar barreiras internas, mas também nos permite cultivar uma vida mais significativa e autêntica. A metanoia, que envolve um processo de reflexão e reavaliação constante, deve ser vista como um compromisso diário com o nosso desenvolvimento pessoal. Um dos primeiros passos para incentivar essa prática é estabelecer momentos específicos ao longo do dia para a autorreflexão. Isso pode ser feito através de diários pessoais, onde se registra não apenas os acontecimentos do dia, mas também as emoções e aprendizados associados a eles. Essa técnica ajuda a identificar padrões de pensamento que podem estar limitando nosso potencial e abre espaço para novas perspectivas. Além disso, práticas como a meditação ou mindfulness são ferramentas poderosas que podem facilitar esse processo de metanoia. Ao dedicar alguns minutos diariamente para acalmar a mente e focar no presente, conseguimos criar um espaço interno propício à introspecção. Durante esses momentos, podemos questionar nossas crenças e valores, permitindo que novas ideias surjam e se consolidem em nossa consciência. Estabelecer metas diárias e definir pequenas metas relacionadas ao autoconhecimento pode ajudar na prática da metanoia.
Criar um ambiente inspirador, rodear-se de pessoas positivas e ambientes que estimulem o crescimento pode reforçar essa nova mentalidade. Buscar aprendizado contínuo, ler livros, participar de workshops ou ouvir podcasts sobre desenvolvimento pessoal são formas eficazes de nutrir a mente com novas ideias. A continuidade dessa prática é essencial, portanto, é importante revisar regularmente os progressos feitos. Celebrar pequenas conquistas fortalece o compromisso com a mudança e motiva a persistência nesse caminho transformador. A metanoia não deve ser encarada como um evento isolado, mas sim como uma jornada contínua em busca do melhor eu possível. 12.3 Convite para compartilhar histórias pessoais. Compartilhar histórias pessoais é uma prática poderosa que não apenas fortalece os laços entre indivíduos, mas também promove um ambiente de empatia e compreensão mútua. Ao abrir-se sobre experiências vividas, cada um de nós contribui para a construção de uma narrativa coletiva que enriquece a vida comunitária e individual. Este convite para compartilhar vai além da simples troca de relatos, trata-se de um ato de vulnerabilidade que pode inspirar outros a refletirem sobre suas próprias jornadas. As histórias têm o poder de conectar pessoas em níveis profundos, permitindo que elas vejam reflexos de suas próprias lutas e triunfos nas experiências dos outros. Quando alguém compartilha um desafio superado ou uma lição aprendida, isso pode servir como um farol para aqueles que estão enfrentando situações semelhantes. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma crise pessoal pode oferecer insights valiosos sobre resiliência e esperança, encorajando outros a buscar ajuda ou a encontrar força dentro de si mesmos. Além disso, ao contar nossas histórias, criamos um espaço seguro onde as emoções podem ser expressas livremente. Esse compartilhamento não só valida as experiências individuais como também promove um senso de pertencimento. Em grupos ou comunidades onde as pessoas se sentem à vontade para dividir suas narrativas, há uma tendência maior à solidariedade e ao apoio mútuo. Isso é especialmente importante em tempos desafiadores, quando o isolamento pode ser prevalente. Para incentivar essa prática, podemos criar plataformas, sejam físicas ou digitais, onde as pessoas se sintam motivadas a compartilhar suas histórias sem medo de julgamento. Workshops, círculos de conversa ou até mesmo redes sociais dedicadas podem servir como espaços propícios para esse tipo de interação. O importante é cultivar uma cultura onde cada voz seja valorizada e respeitada. Por fim, ao convidar os outros a compartilhar suas histórias pessoais, estamos não apenas promovendo o autoconhecimento e a reflexão individual, mas também contribuindo para um mundo mais empático e conectado. Cada relato tem o potencial de transformar vidas, tanto do contador quanto do ouvinte, criando assim uma rede rica em experiências humanas. Referências: Covey, S.R., de 2004. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Goleman, D., 1995. Inteligência emocional. Seligman, M.I., P. 2011, A Nova Psicologia Positiva. Brown, B., 2015. A Coragem de Ser Imperfeito. Franco, Victory, Em Busca de Sentido. Editora Vozes, 2011. Senge, Peter M. A Quinta Disciplina. Editora Best-Seller, 2006. Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Editora Objetiva, 2012. Neff, K. D. 2011. Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself. Locke, I. A. e Latton, G. P. 2002. Build a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. Thich Nhat Hanh. 2009. A Arte da Meditação. Parker, P. 2018. O Poder das Histórias. Taylor, S.I. e Stanton, A.L. 2007. Coping Resources, Coping Processes, and Mental Health. Wilber, K. 2000. The Eye of Spirit, The Integral Vision for a Old Gunslinger Magic, Senge, Peter M. A Quinta Disciplina, a Arte e a Prática da Organização que Aprende. Coleman, J. S. de 1988. A Estrutura do Capital Social.